Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Grid Largada. Meu nome é Stick e hoje vamos falar sobre a superlicença de Enzo Fittipaldi. Ele tem 40 pontos, tem 39, tem 37, tem 20, tem 12. Eu já vi muita coisa sendo dita na internet e hoje nós vamos tirar todas as dúvidas em relação aos pontos de Enzo Fittipaldi, já que não tem uma informação muito clara aí na internet. Então, preparados? Então, bora lá. Seguinte, pessoal. Para começar, para entender como funciona a superlicença, nós temos que primeiramente saber as regras da superlicença. Isso vai ser essencial para a gente se situar aqui no contexto. Claro, todas as regras a gente não vai ler aqui, porque elas também não importam tanto assim para a gente nesse caso. Por exemplo, tem a regra do Max Verstappen, que é a primeira que aparece aqui, que diz que a idade mínima de 18 anos é necessária para um piloto entrar na Fórmula 1. Para quem não lembra, o Max Verstappen entrou na Fórmula 1 com 17 anos, então por conta disso foi criada essa regra para não termos pilotos muito jovens na categoria por conta da maturidade, ok? Mas a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, obviamente, são os 40 pontos, que assim tem algumas regras aqui que são essenciais, é disso que a gente vai falar, peço desculpa, os 40 pontos, e o pessoal tem dito muito na internet que são dos últimos 3 anos, ou seja, a soma dos 3 últimos anos conta para agora para 2022, então seria 2021, 2020 e 2019, na soma desses 3 anos, só que por conta da Covid-19 essa regra mudou. A FIA abriu uma exceção para o período de 2020, que é o período da Covid-19. Então, todo período que constar o ano de 2020 será contado os 3 melhores anos dos últimos 4. Então, vamos ver aqui Enzo Fittipaldi, aqui de início. Então, para 2022, nós temos aqui na tela, deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho. Isso. Temos 2022, que é o ano que ele está correndo agora na Fórmula 2 pela Charus, né, o ano atual. Então, para 2022, conta os 3 melhores anos dos últimos 4. Então, conta 2021, 2020, 2019 e 2018. Então, contando 2018, nós temos aí a Fórmula 4 italiana e a Fórmula 4 alemã. Ele foi primeiro em uma e terceiro em outra. A Fórmula 4, em geral, no mundo todo, o primeiro colocado leva 12 pontos. E o terceiro colocado leva 7 pontos. Isso já daria 19 pontos para o piloto brasileiro. Daí você me pergunta, mas não só vale um campeonato? Vamos voltar lá para as regras, pessoal. Tem uma regra aqui, que diz, tá aqui, pessoal, achei. Um piloto ele pode conquistar os pontos de uma ou duas séries, né, um ou dois campeonatos FIA no calendário de um ano. Então, o Enzo Fittipaldi, como participou da Fórmula 4 alemã e da Fórmula 4 italiana, ele pode somar os pontos dessas duas categorias. Se ele corresse também a Fórmula 4 francesa e tivesse sido quarto colocado, aí ele não contaria os pontos dessa série, que pelo que está dito aqui na regra, são no máximo dois campeonatos. Então, vamos voltar aqui para o Enzo Fittipaldi. Ok? Então, ele somou 19 pontos, 12 pontos da Fórmula 4 italiana e mais 7 pontos da Fórmula 4 alemã. E em 2019, ele, na Fórmula Regional Europeia, ele conquistou o segundo lugar. E a Fórmula Regional Europeia, se a gente for ver aqui, a Fórmula Regional Europeia dá 20 pontos para o segundo colocado. E isso eu acredito que muita gente tem tido dúvida, porque eu já vi pessoal dizendo que ele conquistou 12 pontos nessa temporada. E o pessoal acho que tem confundindo muito com a Eurofórmula Open, que essa sim dá 12 pontos e digamos é do mesmo nível ali da Fórmula Regional Europeia. Então por isso a gente vê na internet muita gente dizendo que nessa temporada o Enzo Fittipaldi conquistou apenas 12 pontos, mas na verdade são 20. E agora passando para outra regra também, pessoal, o que determina aqui, também 2 pontos. O que são esses 2 pontos? A cada temporada completa que o piloto faz numa categoria, se ele não receber nenhuma punição, ele ganha 2 pontos extra para a superlicença. E eu pesquisei aqui, tirando o ano de 2022, que ele recebeu já uma punição, 2019, deixa eu ver se foi 2019 mesmo, só para confirmar aqui. Vamos ver aqui, 2020 ele recebeu uma punição, 2021 eu não tenho certeza, 2019 eu também não encontrei nada. Mas então, o Enzo, e pelas contas que a gente faz, ninguém somou esses 2 pontos do Enzo Fittipaldi.
De toda forma, se somar 2 pontos a mais em alguma dessas categorias, ele passaria já nessa temporada dos 40 pontos. Mas ninguém tem somado isso. Então eu acredito que ele realmente sofreu alguma punição. Eu só não achei notícia envolvendo isso. Mas vocês vão entender que isso também não vai interferir muito nas contas para o Enzo Fittipaldi. Porque a gente está fazendo as contas para essa temporada de 2022. E a gente já sabe que o piloto brasileiro vai fazer mais uma temporada na categoria de base antes de entrar na Fórmula 1, antes de talvez entrar na Fórmula 1. Então, a conta que a gente deve fazer não é de 2021 para trás, mas sim de 2022 para trás. Porque o Enzo Fittipaldi, em 2023, daí vão contar as temporadas de 2022, 2021, 2020 e 2019 do piloto brasileiro. Então, a gente pega a partir da Fórmula Regional Europeia, onde ele já tem 20 pontos. E atualmente ele está na 4ª posição da Fórmula 2. Se ele terminar nessa posição, a Fórmula 2, a 4ª posição, dá 30 pontos. Então, se o Enzo completar aí até pelo menos a 5ª posição nessa temporada, ele já conquista a superlicença, pelo menos os pontos necessários para a superlicença para o ano que vem. Só que daí entra um porém, pessoal, não é simplesmente alcançar esse número de pontos. O piloto ele também deve preencher alguns requisitos para conquistar a superlicença. O principal deles é que uma equipe da Fórmula 1 deve solicitar essa superlicença do piloto. Não é só o piloto chegar lá e solicitar. Depois ele tem que passar alguns testes de conhecimento também. Tudo isso é para o piloto poder tirar a superlicença. Mas pelo menos os pontos o Enzo Fittipaldi já teria. E outra coisa, pessoal, se a gente considerar que o Enzo Fittipaldi vai ter os 20 pontos da Fórmula Regional Europeia, mais os pontos dessa temporada, digamos que ele chegue em sexto, teria 30 pontos. Mesmo que ele chegue em sétimo, oitavo, nono ou décimo, conquistando menos pontos, esses 2 pontos que ele pode ganhar, caso na próxima temporada ele não receba nenhuma punição, se a gente for analisar bem o contexto que ele vive hoje, esses 2 pontos eles não vão interferir em muita coisa, porque, digamos, ok, 20 pontos da Fórmula Regional Europeia, 10 pontos do 6º lugar nessa temporada, e na próxima temporada ele pega um 7º lugar. Daí ele faz uma temporada boa, consegue, sem punição, consegue mais 2 pontos e atinge os 20 pontos para pegar a superlicença. Ele não vai chegar na Fórmula 1 chegando em 7º lugar na próxima temporada. A gente sabe muito bem que o Enzo Fittipaldi no ano que vem, ele deve buscar o título, ele provavelmente vai buscar uma equipe para chegar ali pelo menos no top 3. Então esses 2 pontos extras realmente não vão fazer diferença nenhuma. Não fizeram diferença até o momento, né? Já que ele não teria oportunidade de entrar na Fórmula 1 e muito menos farão diferença ano que vem. Então, para quem estava na dúvida, a questão tá aí. Enzo Fittipaldi, resposta, desculpa, tá aí. Enzo Fittipaldi no momento tem quantos pontos? Vamos fazer a contagem. 12 pontos da Fórmula 4 italiana, 7 pontos da Fórmula 4 alemã, dando 19, e mais 20 pontos da Fórmula Regional Europeia, totalizando 39 pontos. Se o Enzo Fittipaldi tivesse conseguido os 2 pontinhos extras aí em alguma dessas temporadas, ele pelo menos já teria os pontos necessários para a superlicença, mas ficou no quase. E claro, existem outras regras que podem beneficiar o piloto brasileiro. Por exemplo, se ele nessa temporada alcançar mais 10 pontos, completando 30 pontos de superlicença, caso ele seja contratado por uma equipe da Fórmula 1 no ano que vem para ser piloto de teste, piloto da academia e participar dos treinos de sexta-feira, lembrando, treino de sexta, existe uma outra licença que o piloto tem que preencher outros pré-requisitos, mas a gente não vai falar deles agora. Mas digamos que ele consiga participar de treinos livres da Fórmula 1. Ele pode conseguir os 10 pontos restantes participando desses treinos livres. Ele tem que completar pelo menos 100 quilômetros aí nesses treinos para poder conquistar os pontos extras que vão garantir a ele, então, os 40 pontos para conseguir a superlicença da Fórmula 1. Então, como vocês viram, Enzo Fittipaldi tem 39 pontos para a superlicença até o momento, só faltava um pontinho, sendo que parte desses pontos, os pontos da Fórmula 4 alemã e os pontos da Fórmula 4 italiana, vão se esperar no ano que vem. Lembrando daquela regra, pessoal, eu falei muito aqui de 4 anos, mas são os 3 melhores anos dos últimos 4. É porque 2021 e 2021 ele não pontuou, então acabei não fazendo muito essa contagem de 3 anos aí para vocês, mas vocês entenderam muito bem a regra. Porém, para o ano que vem, como eu disse, parte desses pontos vão esperar ele ficar apenas com 20 pontos, mais os pontos dessa temporada. Lembrando que hoje, 5 horas da tarde, nós vamos entrevistar
o Enzo Fittipaldi. Teremos aqui uma entrevista ao vivo com o Tubarãozinho. Então, se você está vendo esse vídeo no dia 12/8, antes das 5 horas da tarde, já vai se inscrever no canal, deixe o seu like. Se quiser fazer uma doação pra gente, mande aí, clique aí no Valeu Demais, vai ajudar bastante o nosso trabalho. Também cogite virar membro aqui do Grid. A partir de R$ 1,99 você continua nos ajudando a trazer este tipo de conteúdo. Então, pessoal, quer ajudar o Tubarãozinho, quer ajudar os pilotos da base? Então, venham com a gente. Se posicione você também no Grid Largada e ative o sininho, porque 5 horas tem entrevista com Enzo Fittipaldi. Valeu, pessoal. Abraço.